Quando Jesus respondeu aos judeus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus estava se referindo ao Salmo de Asaf, número 82, salmo que o próprio escreveu. Eu disse, sois deuses. E agora Jesus usa como base para dar um ensinamento maravilhoso aos seus discípulos e para mim, para você. Alinhado com todos os outros mestres espirituais, no que diz respeito à unidade, a ser um com o Criador e aceitar isso. E não aceitar esse ensinamento é a maior blasfêmia que você pode cometer. Porque além de recusarmos a nossa real identidade de sermos um com o Criador, negamos as propriedades dele, de ser todo-poderoso, onipresente, está em todos os lugares, está em mim e está em você. E além de recusar essas qualidades do Criador, nós deixamos de lado o nosso verdadeiro potencial de criadores, de reprodutores, para nos colocar num papel de vítima, de alguém que é imerecedor, de alguém que está separado do Criador, quando isso na realidade é impossível, porque separar algo ou alguém do próprio Criador é diminuir o poder do mesmo. Olha só que loucura! Se não bastasse isso, o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos o conceito da unidade. Olha só que legal! No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 em diante, olha só que legal! Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só que legal. Jesus, assim como os outros mestres espirituais, ensina, deixou claro o conceito da unidade, não há nada separado do Pai, do Criador. E quando Jesus respondeu para os judeus, repetindo o salmo lá de Asaf, o Salmo 82, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ele estava dizendo exatamente nesse sentido, porque os próprios judeus estavam questionando ele por afirmar que era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, com essa ideia equivocada de que nós somos separados, somos criaturas separadas do Criador e que seria uma blasfêmia falar que somos filhos de Deus, ou propriamente como está no Salmo 82, que nós somos deuses. Jesus repete o próprio Salmo para responder essas alegações dos judeus na sua época. E para mim e para você continua a mesma coisa. Ele deixa claro esse conceito de unidade e na vida prática, o que mudaria? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu, deixa claro que o céu precisa ser aqui e agora. Nós, como humanidade, temos o direito, mas também o dever de propagar essa boa nova que o próprio Jesus veio trazer. Aceitar esse conceito de unidade é aceitar o poder real do Criador, que está em tudo e em todos, e não somente em nós, mas também nas coisas ao nosso redor, na natureza, nos animais e nos outros seres humanos. Então, quando reconhecemos o Criador, a unidade do Criador no outro ser humano, tratamos esse ser humano como se fosse o próprio Criador. E o próprio Jesus falou isso aos discípulos. Naquele dia eu direi, vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, estava preso, estava nu, e vocês me acolheram. E perguntarão a ele, quando fizemos isso? E ele responderá, todas as vezes que fizeste a um dos meus pequenos irmãos, assim a mim o fizeste. Olha só, mais uma vez repetindo o conceito da unidade. Agora, na prática, nós não somente devemos estimular o lado direito do cérebro, meditação, ficar no estado de presença, no aqui e agora, no estado meditativo para sentir essa conexão, essa unidade com o Criador, mas também usar o lado esquerdo, que é o lado lógico, que é o lado analítico,
e criar uma sociedade de acordo com essa unidade, de acordo com esses ensinamentos. E é isso que Jesus disse nessa outra passagem, que eles sejam um em unidade, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Mais um ensinamento lindo em relação à unidade, em relação a acreditarmos, e não somente acreditarmos, mas convertermos a nossa vida, as nossas ações práticas do dia a dia a esse ensinamento, a essa unidade, a percepção dessa unidade. E na vida prática, criarmos leis de acordo com essa unidade. Essa é a diferença, e por isso que Jesus falou: eu não sou deste mundo. Esse mundo que a gente vive, essa sociedade que a gente vive, que vem há muito tempo descartando essa ideia da unidade, é verdadeiramente uma conversão da estrutura da nossa sociedade. Para sairmos de uma ideia de cada um por si, Deus por todos, para aceitarmos na vida prática essa ideia de unidade e olharmos uns para os outros como realmente somos, uma unidade no Criador, e assim criarmos leis, aprovarmos essas leis e construirmos toda uma estrutura social de acordo com esse ensinamento de Jesus, que se alinha perfeitamente com os ensinamentos de outros mestres espirituais, como, por exemplo, de Buda. Buda ensinou que cada um seja para si uma lâmpada, ou seja, cada um consiga para si essa iluminação, aceitando essa unidade e vivendo na vida prática de acordo com essa unidade, olhando para o seu próximo, para o seu semelhante e enxergando o próprio Criador e cuidando do seu semelhante, da sua sociedade, da natureza, como cuidando do próprio Criador. Foi isso que Jesus ensinou. E é nisso que nós devemos nos aplicar em relação ao autoconhecimento e à espiritualidade. É aceitar essa verdade. E quanto mais aceitamos essa verdade, mais sentimos os benefícios dessa verdade, dessa unidade. Porque quando sentimos realmente essa unidade, o amor, que é o amor do Criador, lança fora todo medo. Porque realmente começamos a sentir que não há nada, nem ninguém que esteja separado do próprio Criador. E não existe nenhum lugar que a gente possa ir que esteja também separado do Criador. Assim, vai embora todo medo, toda preocupação, toda dúvida, todo sentimento negativo vai embora com esse conceito da unidade. O próprio Criador diz: eu sou e não há outro. Agindo eu, quem impedirá? É aceitar verdadeiramente esse poder da unidade do Criador e acreditarmos e vivermos segundo essa unidade, em que realmente nós somos um e vivemos como unidade. Legal, né? E se você chegou até aqui no final desse vídeo, além de deixar aquela curtida para ajudar aqui o canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. É um conteúdo realmente para tirar aqueles dogmas, né? Aqueles preconceitos que vêm de geração já, para vivermos realmente essa espiritualidade na vida prática, com os ensinamentos não só de Jesus, mas de outros mestres espirituais. Inclusive, vou deixar aqui para você um vídeo que eu falo sobre como alinhar a nossa mente, que é tão tumultuada, né, que é tão imperativa, com a mente do Criador. Só clicar aqui para ver o vídeo e a gente se vê lá.